Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tenham um muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário que você está me assistindo neste momento, mas quero deixar aqui a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre tudo que você faz. Estamos de volta meditando na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Este capítulo, ele inicia o que na teologia reformada dos ciclos apocalípticos, ele se inicia aí o segundo ciclo de 7 ciclos, porque o livro do Apocalipse, nesse ponto de vista teológico em que abordamos, ele conta 7 vezes a mesma história. Então você não deve ler o livro de Apocalipse como uma sequência de eventos linear, onde começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22. Ele começa no capítulo 1 e aí no capítulo 6 ele termina um ciclo, no capítulo 7 ele termina um ciclo, no capítulo 8 ele inicia um outro ciclo. Tá? E assim sucessivamente. E cada vez que ele conta, cada vez que ele inicia um ciclo, ele acrescenta uma informação a mais do ciclo anterior, ou seja, ele explica aquele ciclo anterior no ciclo subsequente. E assim ele vai numa crescente de informações que quando chega no final você consegue entender tudo ele e o que Deus quis dizer. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 8, que é o verso 1, o verso 1 e 2, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, seguindo essa linha de raciocínio dos ciclos, nós vemos aqui, ao iniciar esse ciclo, terminou-se os selos e agora vai iniciar um ciclo onde as trombetas tocam. E é interessante que ele aqui começa com um silêncio, que ele determina por quase meia hora. Isso significa, provavelmente, uma possível interpretação, esse silêncio demonstra a reverência que há no céu, naquela abertura do selo, a reverência e a expectativa diante dos juízos que vão acontecer. Isso está no verso 1. Os versos 2 a 6, ele fala das trombetas, e os 7 anjos. E um anjo, ele recebe os incensos, incensos que, esses incensos representam todas as orações dos santos na história. Porque uma coisa que nós precisamos deixar claro também é que, como o livro de Apocalipse ele trata de ciclos, ele está tratando ali desde a criação do mundo até o juízo final. Então, o que vai acontecer, o que aconteceu com os 7 selos e o que está acontecendo com as 7 trombetas, não é eventos que vão ocorrer no futuro. Ele está contando os eventos que aconteceram na história, os eventos que estão acontecendo e os eventos que irão acontecer. As trombetas no Antigo Testamento, elas tinham uma finalidade de anunciar, uma forma de mandar mensagens. Hoje nós temos vários meios de comunicar uma informação, através das mídias. Nós temos infinitas possibilidades de comunicar, mas naquela época as trombetas eram um meio de comunicação e ela comunicava, dependendo do toque, que haveria guerra, ela comunicava juízos e também comunicava convocação através da trombeta, ou seja, a trombeta é um meio de comunicação, é um meio de comunicar uma notícia ou um evento que está acontecendo. Tá? Então, bem diferente de hoje, com tantos recursos que a gente tem. Mas essa é a razão. Então, durante a história, os eventos narrados aqui de catástrofes naturais sempre aconteceram, E hoje nós vemos falar aí
é o efeito estufa, as condições climáticas, sempre aconteceu, sempre aconteceu. Então, o que nós estamos vendo hoje aí em guerras, doenças, pestes, aquecimento global, né, que eles falam, na verdade nós temos que olhar para esses eventos como uma trombeta tocando e dando aviso para nós, né? No verso 7 a 13, o soar das trombetas, então, quando elas são tocadas, nesse caso aqui, a função das trombetas é anunciar juízo sobre a terra, causando, né, as desordens e catástrofes naturais. Então, todas as vezes que você se depara com notícias de catástrofes naturais, muito mais do que apenas catástrofes, são juízos, são pequenos juízos de Deus sobre a humanidade que devem nos despertar e chamar nossa atenção para uma outra realidade que está se aproximando, né? E à medida que o tempo vai passando, esses juízos vão se repetindo, né? Eles não são juízos que acontecem uma única vez, esses juízos vão se repetindo e cada vez que eles vão se repetindo, eles vão se tornando mais intensos, tá? Então esse texto ele nos leva a refletir sobre a soberania de Deus, né? Sobre a história e a criação. Então, Deus, Ele está no controle da história e da criação. Este mundo não está à mercê das maldades dos corações humanos, do diabo, dos seus demônios. Não, o mundo está debaixo do controle de Deus. Nenhuma catástrofe, nenhum juízo, nada acontece neste mundo sem que Deus esteja no controle. Entendeu? Agora, você pode ouvir esse recado, você pode entender essa mensagem. Se Deus está no controle de tudo, você pode resolver temer a Ele e buscar a Ele, ou você pode fazer como uma boa parte da população diante do juízo faz. Renega Deus, rejeita Deus, abandona Deus, e com isso vão trazer mais juízos para si. Outra coisa que esse texto vai nos ensinar é sobre a intercessão de Cristo, quando um anjo ele levanta incenso, ele queima incenso para que esse incenso suba com as orações dos santos. Os teólogos interpretam esse incenso como a intercessão de Cristo. Cristo, quando nós estamos orando, é Cristo quem permite que as nossas orações cheguem até Deus. E aqui nesse versículo, ele não está dizendo que alguns crentes vão orar na grande tribulação. Aqui, como eu já disse, nós estamos estudando um ciclo, o segundo ciclo, ele está se referindo a todas as orações dos cristãos, desde a oração de Abel até o último cristão que estará orando, é por causa de Cristo que essa oração chega até a presença de Deus. Então, continue orando, porque se você está orando em nome de Cristo, então a sua oração está chegando ao céu. Agora, se não é em nome de Cristo, é em nome de outra coisa, então você deve rever o seu conceito teológico de oração e fazer de maneira correta. A terceira coisa que nós vemos também nesse capítulo aqui é sobre, ao mesmo tempo que ele demonstra juízo, ele traz esperança, né? Porque os juízos que Deus traz para esse mundo não é para destruir e deixar uma terra arrasada. A promessa é de que ele vai restaurar todas as coisas. Então, os juízos servem para nos advertir e saber que este mundo não tem nada a nos oferecer e que tudo que acontece aqui vai de mal a pior, mas que o próprio Deus promete que Ele vai restaurar o futuro, Ele vai restaurar essa terra e esse céu novamente para que nós possamos viver num ambiente de paz, amor e alegria. E por último aqui a responsabilidade e arrependimento que nós devemos que entender. Responsabilidade e arrependimento. Ou seja, os juízos de Deus, eles são lições, né? Os juízos são lições. Infelizmente parece que uma boa parte da igreja está dormindo para isso. Nós tivemos há pouco tempo uma pandemia generalizada que provocou aí uma verdadeira comoção, um verdadeiro caos no mundo. E no entanto, a igreja, ao invés de melhorar a sua condição espiritual, ela não melhorou. Ela pelo contrário, ela absorveu todo o conhecimento científico supostamente explicando
o aparecimento desse vírus e os tratamentos, e humildemente fecharam as portas dos seus templos, ignorando completamente a responsabilidade espiritual que essa igreja tem na face da terra. E muitos cristãos nem voltaram mais para a igreja. Ou seja, Deus enviou um juízo para a terra, mas parece que ninguém entendeu a mensagem, parece que ninguém ouviu a mensagem. Bom, quero deixar aqui apenas três aplicações para você, né? Ou seja, seja vigilante. Tá? Primeira aplicação desse texto aqui é: seja vigilante, tenha consciência da soberania de Deus, vigia, fique atento para tudo que está acontecendo, porque Deus está no controle. Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que você está fazendo e o que você anda pensando e o que você pretende fazer. Então, seja vigilante no seu dia a dia como cristão. Segundo, valorize a oração. Valorize a oração. Ore sempre que for possível. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não negligencie. O Senhor ouve as orações e Ele espera que os seus filhos falem com Ele. E por último, tenha esperança nas crises. Tenha esperança nas crises. Eu não sei qual a crise que você está passando, mas eu sei que todo ser humano passa por crises. Cada pessoa tem os seus momentos de crise, cada cidade, cada nação, cada país, a terra. Tenha esperança nas crises, porque sendo você um cristão, as crises são uma oportunidade de Deus estar falando com você, de estar trabalhando com você e te orientando para um caminho bom. Amém? Que Deus te abençoe, que este capítulo 8 de Apocalipse possa despertar você para uma fé mais autêntica, mais perseverante, colocando Jesus na tua vida, na tua família e nos teus negócios. Deus te abençoe, nos vemos até lá.